hoje nós vamos colocar em cena. Quando eu via o histórico dele, né, que foi comentário dele, mentor, né, que faz um trabalho legal, eu fui ver o histórico, cara, fiquei muito curioso e aí eu convidei ele para vir conversar com a gente, ver. A gente trafega hoje em tantos assuntos, mas é muito curioso quando a profundidade que certas pessoas vão para ajudar. Então, muitos querem empreender, muitos querem fazer, mas muitos são mentores, muito consegue ter uma outra visão das coisas e vários setores e ajudar. Então, hoje, o André Pérez Dourado, que eu já dei uma pesquisada, mas eu gostaria de que ele falasse, né? Eu quero ouvir dele tudo que eu li sobre ele. André veio um pouco de longe, né? Me fala um pouquinho quem que é o André, da onde veio, para quem está nos assistindo e quem vai conhecer o André, mentor que ajuda e colabora. Bom, João, obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, né? Você é uma referência da TV que agora está no digital, né? Mais de 30 anos, É, né? Então, um grande prazer estar aqui. Eu sou de Recife, né? Recife é uma cidade que nasci lá, tenho muito carinho, mas hoje estou em São Paulo, né? Já estou em São Paulo há 3 meses, né? Empreendendo aqui, desenvolvendo os negócios aqui, os clientes aqui. Mas você sabia que Recife era para ter se tornado Nova York? Sabia dessa história? não sabia não. Recife tem a primeira ponte das Américas. Sim. Recife foi feita a primeira cervejaria das Américas. E quando eu fui em Nova York, tem uma placa bem grande lá, obrigado, né, em inglês, né? Obrigado os judeus, os holandeses que saíram de Recife, que fundaram Nova York. Então, tem uma Ah, placa. sim, é do Nova York, eu vi essa história, mas pô, que legal. Então tem uma placa bem grande, né? Então agradecendo a população que saiu de Recife, que fundou Nova York. Então é uma cidade que tem muita cultura de negócio, porque a gente herdou isso dos holandeses, né? Sim. Os holandeses, Recife foi a primeira capital do Brasil, Brasil-Holanda. Se você conhece Recife já? Conheço. Pronto, tem o Marco Zero ali, Marco ali foi Zero. tudo feito É, pelos holandeses, né? sim, Então, a gente tem essa veia de empreendedorismo, de comércio, que é muito dos holandeses. sim. Pernambuco foi a capitania que deu mais lucro, capitania hereditária que deu mais lucro, justamente nessa época dos holandeses. Mas com a briga de Portugal e Holanda, expulsaram os holandeses, eles fundaram Nova York, né? E Recife virou Recife, Nova York virou Nova York, na Interessante. cidade mais rica do mundo. Uhum. Então, a gente tem essa veia de empreendedorismo e é isso que me move, né, de vir para É São legal, e Paulo. legal você tem pessoas que moram nesses lugares importantes e tal e não conhecem a história, né? Isso é bacana. Você se formou, você é um advogado, né? Eu sei que a vertente depois o bichinho vai pegando e você vai crescendo em várias áreas, mas por que você foi para essa área? Na verdade, assim, eu sou advogado de formação, Ah, mas sempre fui empreendedor. Sempre, desde pequeno. você é de Porque, família de empreendedor? não, não, Não? empreender é um estado de espírito, Assim, né? Eu vejo muito isso. A minha cultura, meu pensamento é que empreender é um estado de espírito. Então, eu sempre empreendi de pequeno. Minha sim. mãe era faxineira e eu nasci sem pai. Então, eu sempre empreendi de levar comida para casa, ia para casa da minha De, tia, de luta mesmo. ficava na casa da minha tia, comia lá o final de semana todo. Aham. Aí já pegava uma feirinha para passar a semana em casa, depois para casa do meu avô, enfim, empreendendo, né? Vendendo uma coisa, vendendo outra. E quando eu fiz 18 anos, o sonho da minha mãe era que eu fosse advogado, né? Aham. Entrei na faculdade de Direito, uma faculdade particular, comecei a Sim. trabalhar para pagar a faculdade. Eu trabalhava em dois empregos, um emprego para pagar a faculdade e outro emprego, eram dois estágios, né? Aham. Outro emprego para ajudar nas Na despesas de casa, despesa. Aham. até virar advogado, me formar advogado. Sim. Aí virei advogado, montei um escritório que é muito conceituado em Aham. Recife, né, em Pernambuco. A gente chegou a ter mais de 1.000 Uhum. funcionários ao longo Sim. dos 10 anos do Aham. escritório, né? Então, depois que eu completei 10 anos advogando, é, senti uma coisa no meu coração de ensinar de negócios. Eu Sim. chegava numa loja, viajando, eu olhava, conversava com o empreendedor, com o orador dele, dava umas dicas. Então, comecei por um hobby e começou a surgir alguns clientes, né, de consultoria, de mentoria para estar Sim. comigo. E eu resolvi realmente há um ano estar dando
esse shift, né? Mudando Assim, e virando realmente um empreendedor, deixando a advocacia e realmente focando no empreendedorismo. sim, eu vi, né, diante de tudo que eu até li um pouco sobre história e tal, mas vamos resumir, né, porque tem muita coisa bacana para a gente discutir e aprender com você. É todo mundo, hoje tem muitos, né, pessoas que ajudam as outras virando um mentor, criando caminhos, criando métodos e tal, e você foi aprendendo com a vida, né, foi aprendendo com, acho que com os clientes, com a advocacia, foi tomando corpo isso. Quando você acha que você falou, puxa, eu preciso, teve algum momento assim específico que eu preciso começar a ajudar as pessoas e fazer uma mentoria e acompanhar e transportar conhecimento para os outros? Ou veio vindo muito natural e foi acontecendo assim? Veio de um primeiro feedback de um cara que eu ajudei e abri uma empresa e a partir dali que eu vi a realização dele, eu disse, eu posso fazer isso em larga Vamos escala, fazer de novo. né? Eu posso fazer isso em É, larga escala. sim, Isso para mim entender a dor, porque ele tá, quando a pessoa abre um negócio, eu já passei por isso. Então tá. é um caminho que eu já passei lá atrás, eu sei Sim, exatamente aonde foi que eu errei. E eu falo muito de um mentor ser como um Waze, né? Por exemplo, quando eu vim para São Paulo, morar aqui, eu gastava muito mais de táxi do que eu gasto hoje, certo. certo? Porque o taxista muitas vezes fazia um caminho Que ele distante, que quer. ele queria, É, porque eu não conhecia. aham, Então você vê, hoje de onde eu tô, do meu apartamento para o shopping, hoje, se eu for de táxi, eu gasto R$ 18. Antigamente eu gastava 35, sim, porque o cara fazia a maior volta do mundo. sim. Hoje em dia eu já pego a primeira esquerda, a segunda direita e pode seguir em É, frente. sim, Então, assim, o mentor, ele é um encurtador de caminho, sim, não faz você perder tempo, porque tempo, além de dinheiro, tempo é vida, sim, né? O dinheiro a gente trabalha e recupera, o tempo nunca mais. sim, Então, essa veia de ensinar as pessoas, principalmente com meus erros, né? Como a sim. gente chegou a empregar mais de 1.000 colaboradores, Aham. funcionários, então, Você assim, aprendeu de eu tudo, né? aprendi muito, Vivenciou errei na pele. muito, É, né? Então, assim, um insight, uma dica, uma instrução que eu falo, faz ele ganhar muito tempo de, sim. de, 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 de vida, né? De negócio. Sim, Então, sim. O mentor vende tranquilidade e menos tempo para conseguir as coisas pro mentorado, né? Ele curta caminho é uma mesmo, né? rota, né? Então é um Waze, Sim, funciona exatamente como o Waze, sim. né? A gente sabe que existe várias versões. Você não focou só também no. Você é um mentor de é, impulsionar carreiras aí, em empresas principalmente, né? Quais são os exemplos assim de uma mentoria e de setores que hoje está é, tanto precisando como trazendo novidade, né? Porque o mentor tem que ser reciclado sempre, né? Quais são os grandes movimentos hoje, em quais setores que o negócio está, que você vê oportunidades chegando e ter que brigar e ter que mostrar para o seu mentorado caminhos corretos e ajudar? O Olha, que assim, está em alta hoje para a gente? olha, o maior nicho de clientes que trabalha com produção de alimentos. Muita gente do agro. Eu costumo dizer, segurança alimentar vai ser a principal dor do mundo daqui a 20 anos. Para você Tá. ter uma ideia, hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, o Uhum. mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas. Sim. Daqui a 20 anos, o mundo vai ter 25 bilhões de pessoas. Então, assim, vai ter muita gente para pouca comida. Uhum. A história de José do Egito, já ouviu falar? Sim. Uhum. Já ouviu falar? É, Claro, né? sim. José do Egito, o Egito ficou o país mais rico do mundo porque José, ele sabia que ia ter uma seca, uma crise, então ele começou a guardar Verdade. alimentos, Sim. certo? Então, Ele fez uma era, estratégia. ele teve fartura, 6 anos de fartura e um ano de escassez, ia ter a seca. Então, ele guardou muito alimento. Então, quando o mundo ficou sem alimento, todo mundo foi para o Egito trocar ouro por comida. Então, as pessoas trocavam terras e terras por prato de comida, porque é alimentação. Então, vai ser a mesma coisa daqui a 20, daqui a 30 anos. E o Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. A gente tem uma empresa chamada JBS, Sim. né? Que com todos os, não entrando na área política, né, que tem uma polêmica de BNDES, mas a Sim. JBS é a maior empresa de proteína animal do mundo. E junto com ela veio o agro. Então o Brasil hoje alimenta a Europa.
Então o agro ele está num momento que está crescente e principalmente a demanda vai explodir. Então hoje a área que eu mais atendo clientes e que eu vejo assim mais próspera é a área de alimentação, de segurança alimentar, não só para agora, mas principalmente para o futuro, né? E no Brasil tem oportunidade no agro? Demais, demais. O Brasil tem terra, o Brasil tem sol, o Brasil tem clima. É diferente de outros países, né? Então, para você ter uma ideia, acabou de ser firmada uma parceria do Mercosul, inclusive Lula hoje é o presidente do Mercosul, assumiu hoje, com a União Europeia, justamente para que a Europa possa pegar essa demanda. Porque o Brasil está levando muito para a China, então a Europa está querendo mais Também. e mais alimentos do Brasil. Então a gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas que querem empreender nessa área de alimentação, porque também existem monopólios de grandes produtores, né? No agro, um cara que domina muito e tem muito espaço, né? Então, eu acho que essa área mais próspera é de alimentação, mas tem espaço para todo mundo, né? O Sudeste, ele aparentemente mais industrializado. E o Brasil tem uma grande área. Isso é uma oportunidade de negócio na alimentação, na agricultura. Como que é o agronegócio distribuído no Brasil e a América Latina? Porque a gente vê sempre dizer que o Brasil tem terra, né? Tem espaço para plantar. Eu fiz muitos trabalhos na Coreia do Sul, é o contrário, né? A Coreia não tem terra. Ela tem 50 milhões de habitantes e um país do tamanho de São Paulo de terra. Então não tem. E mar para todo lado, e a única fronteira é a Coreia do Norte, que é inimigo, né? Então não tem como crescer, eles vão depender da gente, né? Porque lá está crescendo a população, não tem terra, né? Então, como que é essa distribuição na América do Sul, por exemplo? É só o Brasil que demanda, que tem a terra, ele que vai ter um crescimento ou não? Olha, o Brasil ele é muito privilegiado, né? Por conta de nós sermos um país continental. Então, o Brasil é um país do tamanho de um continente e principalmente que fala a mesma língua. Sim, Você vai do norte ao parecido. sul, existem sotaques, por exemplo, eu sou do Sim, Nordeste, eu tenho um sotaque, mas a gente fala português. sim, Então você tem um mundo, um leque de 200 milhões de pessoas que podem ser teu cliente. muito grande. Então o Brasil ele tem um território imenso do tamanho de um continente, né? Porque para você ter ideia, Portugal é do tamanho de Pernambuco, Sim, né? Você falou da Coreia do sim, do Sul, que é Sul. do tamanho de São Sim, Paulo. Então olha quantos países o sim, Brasil comporta, concordo. né? Então a gente tem muita possibilidade, tanto de idioma, como de pessoas, como de terras, e a terra cada vez mais sendo valorizada. Sim. Pode ter certeza, quem tem terra hoje, se conseguir segurar preço, daqui a 10 anos vai valer uns 50 vezes mais. Sim. E a gente percebe, né, o quanto você estudou e conhece, gosta do assunto e tal. Por exemplo, eu sei que você consegue ir para vários setores, mas vamos ainda só para finalizar com o agro, né, para a gente falar mais. Onde você ajuda? Aonde, o que você vê que é no seu trabalho, a mentoria, porque é uma curiosidade, né? Como é que você consegue potencializar o seu mentorado? Ele deixar de usar enxada e começar a usar tecnologia. Porque quem ganha dinheiro não é aquele produtor que está ali usando enxada. Ele tem uma terra grande, mas ele está na enxada. Entendeu? O cara tá ali com 3 pessoas na enxada. Não pode. Tem que ter industrialização, Tem tem que ter que ter estratégia. estratégia comercial e principalmente tecnologia. Eu costumo dizer a tecnologia era um setor da empresa. Hoje a tecnologia é a empresa. Toda empresa hoje é uma empresa, antes de mais nada, de tecnologia. Para ser global, né? Para conseguir Para se sobressair. A gente tinha uma tendência, João, de antigamente perguntar, isso logo lá atrás, né? Quantos funcionários tua empresa tem? Já ouvi Sim, essa pergunta? Quantos sim, funcionários tua puxa, empresa tem? e bonito era quando eu empregava bastante, né? Aí você tinha a ideia de que uma empresa era grande, era rica, era próspera, por ela ter Bonito é que eu tenho bastante. 1.000 funcionários, É, 10.000 funcionários. É exatamente o contrário. Sabe por quê? O Brasil é o país que tem mais ações trabalhistas no mundo. Mais ações trabalhistas. Então, quanto mais funcionário, mais riscos trabalhistas ele tem. sim. Então, ser uma empresa de tecnologia significa você diminuir a quantidade de funcionários, né?
aumentar a tua produtividade, Diminui o risco. diminui o risco e principalmente trabalhar de forma inteligente. Sim, Hoje nós estamos na era da inteligência, sim, né? Então, quanto mais tecnologia você tiver, realmente tem que capitalizar, porque é caro, mas assim, um planejamento a médio e longo prazo que você não vai depender da persona, sim, da pessoa, do sim, colaborador. Lógico, sim. você vai ter que ter pessoas, Mas não está porque muito mas você não tem utilizado, né? mais aquele de ter 1.000 funcionários, 5.000 funcionários. Para você Sim, ter uma ideia, as lojas americanas tinham 11.000 lojas e 40.000 funcionários e entrou em recuperação judicial porque estava devendo 40 bilhões de reais. sim, Então você vê, uma empresa que estava devendo 40 bilhões de reais sim, com 40.000 funcionários e 11.000 lojas. Então, por que ela entrou em recuperação judicial? É um instrumento jurídico através de uma grande banca de advogados, mas a situação é, ela estava falida. sim, Então, não é a quantidade de funcionários que vai sim, fazer você grande, é a é, quantidade de caixa. sim, Para você ter uma ideia, no Vale do Silício, eu visitei o Vale do Silício nos Estados Unidos, existem empresas que têm apenas o fundador e é um unicórnio, que é um unicórnio, é uma empresa que vale sim, 1 bilhão de 1 milhão. dólares. É. Então, o cara é o fundador, ele só tem ele na empresa, mas ele tem uma estrutura monstruosa de tecnologia Sim, e a empresa dele é avaliada em bilhões. Então, é, vamos esquecer essa história de ter quantidade de funcionários e vamos trazer tecnologia. Então, sim, respondendo a tua pergunta, o que a gente vem pegar um empreendedor que está ali de forma amadora e dar toda a estrutura comercial, de business, tecnológica, para que ele possa mudar de nível, sim, aumentar o faturamento e ter longevidade, sim, não ser engolido, né? sim. Aí o Brasil sendo um país grande, né, de território, a tecnologia está muito no Sudeste ou está se fazendo esse intercâmbio? Você é o grande intercâmbio, né? Você é um cara inteligente, formado, que você tem que levar a tecnologia para lá ou tá tudo certo? A tecnologia Não, hoje tá sendo melhorou. investido lá em tecnologia ou tem que vir para São Paulo? Não, melhorou muito, né? Muito, né? Melhorou muito, melhorou muito. Lógico que a gente tem uma consideração maior aqui no sul, no sudeste, mas também muito pela questão. São Paulo ela foi feita por italianos, né? Judeus, que mais? A cidade de São Paulo Aqui hoje tem tem. alemã, tem É, colônia alemã no sul, alemã, né? Mas o Nordeste está sendo transformado. muito, né? O Nordeste está sendo transformado. Não é o Nordeste de 50 anos atrás, daquela Sim, seca, sabe? sim, O Nordeste está sendo muito transformado por conta da internet, que conseguiu dar conhecimento ao povo nordestino, sim. sabe? Então, o Nordeste, o Norte, ele começou essa transformação porque o cara abre o celular dele e vê um cara de São Paulo, vê um Ver cara do Rio tudo Grande do dos Sul, Estados americanos, né? vê o É, ver mundo, o na mundo. verdade, né? É. E antigamente você não tinha E, acesso à internet e o Nordeste tem o espaço, e tem tem, área, tem área, né? né? Então, o que aconteceu? O nordestino começou a ter, opa, É, vou fazer isso aqui que está dando certo. Então, sim, assim, está sendo transformado. Tanto sim, os imóveis, terras, tudo sendo valorizados, né? sim, Assim, tá vindo uma transformação, tá tendo uma sim, transformação enorme no sim, Brasil. O Brasil realmente é o país do futuro. Daqui a 50 anos a gente vai ver o Brasil assim, acho que a maior nação do mundo. sim. E quais são as outras áreas? Porque eu vi que tem outras áreas, outros circuitos que você também transita na mentoria. Tem outras áreas que você julga fortes também para a gente citar? Olha, eu também atendo muito advogados, né? Pelo Sim, fato de eu ser advogado, ter a minha formação, a demanda judicial é muito grande. Para você sim, ter ideia, a gente tem no Brasil 80 milhões de processos. O Brasil é o país que tem mais judicialização no mundo. 80 milhões de processos tem no Brasil para 80 mil juízes. Então, assim, existe uma demanda reprimida na esfera judicial que demanda muito ao trabalho do advogado de conciliar com as partes sem esperar uma decisão judicial. sim, Então, atendo muito escritório de advocacia com essa veia de criar a conciliação, de chamar a parte para poder resolver o conflito sem esperar a decisão, porque senão o processo leva 5, 10 anos. Por sim, quê?
Imagina, 80 milhões de processos, a gente tem em média 14 milhões de processos por ano novos processos. Então, assim, é impossível o juiz atender, Uhum. principalmente porque o juiz, ele quer ter o poder de decisão. Sim, Se a gente fizesse uma estrutura tecnológica para julgar as causas, o Brasil ia ter uma celeridade enorme. Mas o juiz não quer perder o poder da caneta, sim, sabe? Então existe uma coisa no direito que fala jurisprudência. Já sim, escutou essa sim, expressão? sim. O que é jurisprudência? É. São decisões que antecederam, que é o caso de João, é o mesmo caso de Lucas. Sim, Então vamos aplicar o caso de João porque já aconteceu já lá. aconteceu. Isso era jurisprudência. Vamos replicar a Replicar decisão. para poder ter celeridade, é o Hum, mesmo caso. O juiz não dá, porque ele quer ter a decisão, ele isso. quer ir pela cabeça dele. Sim, Então isso trava, puxa o freio de mão. Então a demanda para advogados também é muito alta por conta dessa oportunidade de muita judicialização, né? sim, Que é um leque monstruoso de processos e advogados também estão surfando essa onda, sim. né? Posso até dizer agora uma oportunidade gigantesca para advogado com essa alteração que o STF fez de Uhum. julgar inconstitucional a lei do proteção da o STF julgou inconstitucional na semana passada o marco legal da internet, Sim. sabe? Regulamentação da Então internet. agora você pode notificar a plataforma, o YouTube, o Instagram, para ela retirar o conteúdo. Sim, Antigamente ela só podia retirar com decisão judicial. Então isso é uma oportunidade de ouro para a escritório de advocacia, porque eles podem notificar a plataforma através da solicitação do seu cliente. Não sim, precisa entrar com processo. Então, muitos clientes que se sentem ofendidos, muitos clientes que estão com questões nas redes sociais, podem sim, procurar um escritório de advocacia para sim, dizer o problema, o sim, advogado vai, notifica a plataforma para resolver o problema do cliente. Então, assim, isso sim. está uma oportunidade de ouro, está Você bombando. acha que existe algum, dentro desse assunto, algum risco de dar uma brecha para censura? Porque eu acho, eu concordo que tem muita coisa ruim, que tem que ser rapidamente retirada, porque são coisas que não cabem nos dias de hoje, ofende, e aí por aí vai. Mas você tem medo de dar brecha para censura? Olha, claro que vai ter isso, né? Claro que vai ter. A ministra Carmen Lúcia, com todo respeito, ela até proferiu uma palavra pesada, né? Sim, Tiranos, é, ok? sim. Então, Que virou pequenos tiranos, é, né? 200 milhões de tiranos, Tiranos. né? Mas a Constituição é clara que todo poder emana do povo. O poder é do povo, eles são representantes do povo. Sim, Como é que a gente é tirano se o poder é nosso? é, Cara, o poder do povo, sim, senador, deputado, tudo aquilo ali, ele está sendo é como se ele fosse o advogado do povo. hum, O povo a dar uma procuração para ele, que é o voto, para sim, ele representar o povo. Então, se você pegar a Constituição, tá lá. Artigo 1º, inciso 5º, ou artigo 5º, eu confundi agora, mas está lá. Todo poder emana do povo. Então, sim, nós não somos tiranos, nós somos o próprio poder, sim. né? Então, eu acho É, que pode acontecer isso, mas é. Eu nem, assim, a gente, até aqui no Você em Cena, a gente procura até não politizar muito, porém, mas a gente fica triste, né? Porque eu sou bem light no sistema, mas a gente gosta de um Brasil, de um país que a gente nasceu com boas intenções, e aí a gente fica sempre preocupado com os movimentos. Nem sempre é assim, né? Então a gente fica sempre esses movimentos de passa por perto de censura ou por perto de poder na mão errada, más intenções para o futuro. Então a gente fica sempre preocupado porque a gente queria que fosse tudo com boas intenções, né? Quando você tem mais algum setor que você atua que poderia ser um exemplo de mentoria e de cuidados para ter crescimentos? olha, a inovação em geral, né? É, Inovação em geral. O Brasil, ele recebeu um prêmio do melhor presidente de Banco Central do mundo por conta da criação do Pix. Então, o Brasil foi reconhecido mundialmente por por conta causa- da criação do Pix. Então, é uma ferramenta
Não, que revolucionou o comércio, o mercado, sim, e isso traz muito da criatividade do povo brasileiro, sim, de ver um problema e inovar e trazer a tecnologia. Então, o setor, diversos setores da sociedade, de empreendedores que têm uma ideia, mas não sabe transformar essa ideia em dinheiro, ou então muitas vezes o cara tem uma ideia e não tem um investidor, porque o dinheiro é um instrumento de trabalho. Então, muitas vezes ele tem uma ideia revolucionária, mas ele não tem capital para investir. Então, encontrar sócios investidores. Eu recebo muito cliente que está lá com projeto, está com ideia e busca investidores, e a gente apresenta investidor, ou então ele está com um nível de faturamento, começou a empresa dele faturando X e quer dar uma alavancada, quer aumentar o faturamento através de um benchmark. Então a gente consegue fazer toda essa estruturação sim, no setor tecnológico, né? sim, Então, assim como foi o Pix eu estou falando uma metáfora que existem várias soluções que estão sim, sendo criadas, sim, já foram criadas e é criada pelo povo brasileiro, para né? crescimento, né? É, você que é um mentor e tem uma visão de impulsionador das tarefas, dos sonhos das pessoas, muitas vezes, de empreender, né? É, qual é o perfil de pessoas que chega e qual a característica que chega até você para querer essa mentoria? Como é que é o perfil dessas pessoas, desses empreendedores? É um perfil já arrojado, que já está indo e, putz, agora eu preciso de ajuda para alguém me ajudar, para alguém me acompanhar, ou é aquele iniciante que tem um sonho e precisa de alguém para tirar o medo dele para empreender? Tem um perfil? Olha, todo empreendedor é um sonhador, né? Sim. Mas No, existem níveis de empreendedores, igual existem níveis de clubes de futebol, né? Tem clube de futebol com maior elenco, mais estruturado. Então, geralmente, grandes empresas eu não atendo. Eu sim, atendo hoje um médio empresário, uma microempresa, uma sim, empresa de pequeno porte, né, que tem um determinado nível de faturamento, sim, né? Então, existem grandes empresas corporativas, mas não é meu foco. Meu sim. foco é atender o pequeno e o médio Sim, empresário. que tem milhões e tem pessoas maravilhosas com grandes projetos, né? E que precisa dessa mentoria, né? Mas não é uma curiosidade, né? É, é uma diversidade muito grande, né? Empreendedor, empreendedor. O cara, você está fazendo uma coisa que é óbvio, que todo mundo já faz, mas tem muita coisa hoje, principalmente chegando à inteligência artificial, que começa a abrir possibilidades para as pessoas irem mais rápido. O que que você, como é que você coloca assim, ranqueia assim, o que que mais, o setor que mais hoje tem gente querendo empreender, até em virtude dessa ajuda da inteligência, é TI ou o agronegócio na briga tem que mais espaço, a gente tem espaço do agronegócio, mas a TI, a informatização, toda essa área de tecnologia é a maior área ou não? Qual é a sua opinião? Olha, eu não tenho como afirmar Números, né? números, mas assim, para você ter uma ideia, o curso que mais vende na internet, o curso que mais vende na internet é ensinando a rezar o terço. Então é uma senhora que ela ensina a rezar o terço. Essa senhora ela fatura em torno de 800 mil por mês, ensinando a ensinando a rezar o terço. Então, para você ver que, independente da área, se você for bom no que você faz, você vai ganhar dinheiro. Sim, Porque, eu volto a dizer, a gente tem 200 milhões de pessoas e nós temos 8 bilhões de clientes. Porque hoje você pode fazer negócio com qualquer pessoa do mundo, né? Então, são 8 bilhões de clientes que existem no mundo que você pode vender para qualquer parte do mundo. Porque os shoppings estão com várias lojas com portas fechadas? Porque o maior shopping do mundo é a internet. sim. Então, você pode divulgar teu produto. Agora, qual é o problema de muita gente que eu identifico? Ele entende do negócio, mas não entende de negócios. Sim. Ele sabe do negócio dele, mas ele não conhece como fazer negócio, uma visão de mercado. E aí termina travando ele. Essa Então, é até uma grande dica, né? Você que vai empreender,
tem que entender de negócio, né? Você tem que se especializar, mas também tem que estudar como faz, né? Como Como empreende, faz? como... Porque não adianta o cara produzir e não pagar o imposto. Aí vai se ferrar lá na frente, né? Vai ter um problema sério, né? Olha, a faculdade, isso tem muito da nossa, na verdade, nossa educação. Sim. A gente tem uma educação que é uma educação da Idade Média, ok? Sim. É, Quando hoje, você fala nós, é o o brasileiro? brasileiro tem uma Brasileiro? educação da Idade Média. Por exemplo, se eu perguntar a você se você teve aula de vendas na escola, você vai dizer que não teve. Zero, né? Aula de vendas, cara. Coisa Zero. mais importante do É, mundo. Porque tudo se baseia em vendas. eu acho que são, inclusive, várias coisas que deveriam ser reformuladas. Por exemplo, é, a educação emocional, por exemplo, é tão importante. Na Coreia, eles priorizam a educação emocional na família, tanto na religião, nas igrejas, quanto na escola. Porque meu, isso é a base. Hoje em dia você vê a nova geração, muitas pessoas doentes emocional. Doenças emocionais, complicadíssimo, não tem remédio certeiro, é complicado, né? Enfim, é, a mentoria ajuda nisso, né? É, Você orientar o que você precisa potencializar, né? exato, porque você aprende a resolver o seu problema. Então, um exemplo, o médico ele aprende a fazer a cirurgia, ok, mas ele aprende a abrir uma clínica, Sim. aprende a trabalhar de forma comercial para expandir a clínica dele. O cara É, pode ser o melhor cirurgião do mundo, mas se o sim. cara não souber vender, não tiver posicionamento, não tiver clínica, ele vai ter Vai aquele, falir. ele não vai ter escala como ele poderia ter, né? É, Então a gente, desde a base da criança, de não ter aula de negócio, de não ter aula de educação financeira, é a metodologia da Idade Média, porque a gente utiliza isso. Agora, tá mudando. Por exemplo, a minha filha estuda na uma das melhores escolas de Recife e ela começou a ter aula de empreendedorismo. Mas a gente, na nossa é época, grande essa escola. geração, e na nossa geração não tinha. Tá começando a ter agora. Sim. O que é que a gente tinha antigamente? Feira de ciências. Mas eu ainda acho, e até porque eu fiz alguns trabalhos dentro de escolas e tal, que você acaba, né, conhecendo o ambiente, infelizmente ainda isso é um privilégio de grandes escolas, Ah, né? essa de Aula de, empreendedorismo, né? aula de empreendedorismo, educação financeira, a maioria não vai ter. Por enquanto não vai ter, né? A educação É, vai hoje chegar ainda, né? municipal, tomara que chegue, né? A gente teve um grande problema, João, um grande problema, porque o Brasil ele foi o país que mais teve escravos no mundo. A maior quantidade de escravos no mundo veio para o Brasil. Então, essa é a nossa base. Por exemplo, eu estudei em Cambridge, na Inglaterra. Sim. Cambridge foi fundada em 1600. 1600 aqui a gente estava matando todos os índios no Brasil para poder povoar o Brasil, vieram os portugueses, que na verdade não são os portugueses de primeira linha, era justamente presidiários. Eles pegaram para povoar o Brasil. Então eles pegaram toda a cadeia, eles saíram limpando todas as cadeias de Portugal para matar índio e ter relação com as Índias. Sim. Então, depois disso, essa foi a primeira leva do Brasil. Depois disso, teve os escravos. Então, começou a sair da África milhões e milhões de escravos. O Brasil foi o país que mais teve escravos no mundo. Uhum. Se juntou o escravo e o índio. Então, essa é a nossa base. A gente é muito jovem. Por É. exemplo, o Cassino de Puxa, Veneza, tu é. falou que tu foi para Itália, Sim, né? fui para Itália, fui para Conheceu Veneza. Veneza? Pronto, o Conheci, Cassino de fui duas Veneza. vezes já. Tem um cassino lá. É, De 1500. Como é é, que pode? Os caras estavam é. apostando dinheiro e a gente tava Tava, trocando ouro por espelho, pô. tava começando ainda a capinar. A gente tava trocando ouro É, por espelho e é, os caras estavam apostando dinheiro. Então o Brasil é muito jovem. sim. Então teve a primeira leva, que foi dos presidiários, tudo que não prestava. Depois a segunda leva dos escravos que vieram para cá. Hum, E essa terceira leva, que é justamente da saída da Segunda Guerra Mundial. Muita gente saiu da Segunda Guerra Mundial, muitos judeus também fugiram da Inquisição, sim, vieram para São Paulo, por isso que tem muita colônia italiana, alemã. sim, E aí o Brasil começou a mudar essa mentalidade. sim. E a chegada da internet.
Só para você ter uma ideia, João, o número de bilionários bateu recorde no mundo. Por exemplo, há 50 anos atrás, a gente tinha 100 bilionários. Hoje, 50 anos depois, nós temos 3 mil bilionários. Nós saímos de 100 bilionários para 3 mil. Ou seja, o que é isso? O poder da internet, o poder da comunicação, a agilidade. Para você fazer negócio antigamente, você tinha que pegar um trem, isso há 100 anos atrás, Uhum. visitar um cliente, levar teus produtos, o cliente dava um malote de dinheiro, Sim. aí tu voltava a viagem todinha, ia no banco, depositava o dinheiro, ou seja, você perdia uma semana para fazer uma venda. Hoje em dia você faz uma venda na internet, É, joga no Mercado Livre, recebe o Pix, ou sim. seja, olha a agilidade. Por isso que a Sim. gente bateu o recorde e vai crescer cada vez mais. Então, muita gente que fala que o mercado está ruim, esse governo está ruim, aí eu levo a prova de que o mundo bateu o recorde de bilionários. Sim. Não tem desculpa, porque Sim. ali está provado. Enquanto uns choram, outros vendem Sim. lenço, né? É o que você falou, tem que se preparar. A gente tem um cliente, por exemplo, que a gente atende, faz um trabalho legal, de webinar, de um monte de trabalho, que ele tem há quase 30 anos uma empresa de inteligência de mercado. Então, quando a gente vê todo o trabalho que ele faz para os clientes dele, é coisa fantástica. Ele faz o que a inteligência artificial hoje talvez faça um pouco, ele faz há 20 e poucos anos. Então ele sabe, pelo sistema dele, pela pesquisa, por tudo que ele construiu, ele conecta o comprador de leite moça com o maior fornecedor, com preço e logística. O sistema todo amarrado com, antigamente, mais automação do que inteligência. O advento do computador foi entrando cada vez mais inteligência. E hoje, na chegada de uma inteligência para todos, da inteligência artificial para todos, ele já está anos-luz na frente e com tudo amarrado. Imagine que ele consegue colocar o fornecedor e o É consumidor, uma plataforma. plataforma e pessoas também, Nossa. construindo relação de confiança, de estratégia, de um monte de coisa junto, né? Porque não é só. Tomara que a geração que está chegando agora para empreender não ache que tudo é inteligência artificial, tudo aperta um botão para resolver, né? Senão o ser humano vai acabar a função dele. Tem que ter sensibilidade, tem que ter conexões, sugestões e ideias. Tem muito isso também passa pelo crescimento, né? Mas eu acho que é com mentores igual você, pessoas que estudam e se preocupam, que eu acho que cada case que você acompanha e trabalha, você vai aprendendo, né? E acho que vira uma bola de neve imensa, acredito, pelo que você faz, porque você pega um histórico que você constrói junto com o crescimento de uma empresa, de um setor, né? Tem, deve ter boas histórias aí, às vezes não pode contar, o mentor às vezes é o confidente, né? Mas eu acho que é muito legal. Tem dicas assim para dicas, eu sei que é muito específico de cada um, de cada história, mas tem dicas para um setor de algum setor que hoje é muito promissor assim. Olha, a principal dica que eu dou para todo cliente é buscar capital, buscar crédito, ou banco, ou via investidores, ou via sócios. Tem muitas pessoas aí com capital querendo investir, mas é isso que você falou aí de um cliente ter o que conecta, tá É, faltando essa conexão. sim, Por exemplo, a gente tem o brasileiro que emprestou o dinheiro para Mark Zuckerberg criar o Facebook. sim, Então, hoje a plataforma que todo mundo usa, o mundo inteiro, na verdade, o Instagram, existe por conta de um brasileiro. Sabe sim, como é que se chama ele? sim. Era Eduardo Saverin. Eduardo, Ele estava no mesmo quarto de Zuckerberg, em Uhum, Harvard, sim, e Zuckerberg falou: bicho, eu tenho uma ideia, mas eu não tenho dinheiro. E ele fez: eu tenho dinheiro. Então, o que acontece hoje no brasileiro? Muita gente tem ideia, mas não tem capital. sim, E aí eles se juntaram, né, com o capital de Mark Zuckerberg, do capital de Saverin, com a ideia de Zuckerberg, criaram o Facebook. E hoje Saverin é um dos homens mais ricos do Brasil. Eu uhum, acho que é o terceiro, perto para João e Paulo sim, Lema. Zuckerberg é o mais rico do Brasil por conta do capital e da ideia. Então,
O grande problema hoje, e a principal dica é busque acesso a crédito. Sim, Busque acesso a crédito, porque ele está ali, mas ele não consegue escalar porque ele não tem capital. é. Precisa buscar crédito. Depois dessa dica, aí se você que tem uma boa ideia, você que tem capital, procure esse outro que tem ideia. E aí eu acho que as conexões, você falou uma coisa muito legal, né? Network, a conexão. Né? Isso aí vai unir as pontas de quem empreendedor é isso, né? Você ter uma ideia, o outro ter o dinheiro, une e ter um sucesso comercial, né? Isso está na Bíblia, né? A parábola dos talentos, né? Sim, Jesus deu talentos de acordo com a capacidade de cada um, e quem colocou o talento, quem investiu, prosperou. Aquele é, que enterrou o talento, ele foi chamado de servo mau e preguiçoso, porque é, ele enterrou o talento. sim, Então, se arriscar, investir, capitalizar e sim. multiplicar é o nosso objetivo, né? É isso aí. E aí você entra em cena no empreendedorismo, né? André, obrigado por essa aula, né? Porque entrevistas como essa, né? Trechos como esse, né? Ideias. Quando eu li sua história, né? É empolgante porque eu sou um pouco empreendedor, sempre fui meio ligado no 240 Uhum. e a gente se motiva vendo possibilidades, né? E a gente precisa, né? Como a gente precisa, o investidor precisa encontrar a ideia para se juntar, tem aí também o mentor que vai fazer às vezes essa união dar certo, porque também tem que ter alguém com estratégia que você tem, tá bom? Então, obrigado e de contar a sua história aqui, você da IPTV que está assistindo a gente, você do canal Você Encena, é, continue acompanhando a gente aí para poder ouvir histórias como a do André, né, André? Obrigado, João. Um abraço, prazer estar aqui.